Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá, sejam bem-vindos a mais um Petcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber nossas novas notificações. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Érica Fruvaldi. Ela é professora de silvestres na PUC Poços de Caldas. Olá, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Essa área de silvestre é uma área que ainda tem poucos veterinários indo para ela, né? Na verdade, assim, a gente tem muita gente querendo estar nessa área, porque ela é diferente, ela é legal, ela é atrativa nesse sentido, mas ela demanda estudo contínuo, profundo, o tempo inteiro, né? E isso faz com que as pessoas acabam desistindo ou praticam um pouco da clínica de silvestres mais como hobby. E isso faz a gente não ter, de repente, um campo bem estabelecido e profissionais capacitados, né, numa quantidade adequada. E como que você foi para essa área de silvestre? Olha, Sempre sonhou com isso ou a vida foi te levando? Desde quando pensei em fazer veterinária, já queria trabalhar com silvestres, porque eu não tenho veterinários na família, então eu não sabia exatamente como que seria a rotina do profissional. E eu tinha uma cocker, que ela era basicamente vacina, bafo, né, dente, otite, problema de pele, e eu achava isso muito rotineiro. Então, eu sempre gostei muito do zoológico. Eu tenho uma história aí da infância com o zoológico. Eu queria levar um filhote de hipopótamo para casa. E minha mãe sempre contou isso muito, assim, na minha orelha, né? Não, você queria trazer um filhote de hipopótamo, onde que a gente ia pôr? A gente mudou para uma casa que tinha um quintalzão. Eu falei, olha aqui, nesse quintal, né? E aí eu sempre fiquei com essa coisa de, putz, será que no zoológico tem veterinário? Né? Se não tiver, você é a primeira, olha que pretensão a minha. Porque eu achava que no zoológico não se cuidava de saúde dos animais. Quando eles ficavam doentes, eles morriam por causas naturais, como é a seleção natural, né, na natureza. Então, mas eu fiquei com isso na cabeça e quando eu entrei, me matriculei, né, passei na Universidade Estadual de Londrina e aí eu peguei a grade curricular e no último semestre era com silvestres. Falei, opa, estou na faculdade certa? Né? Vi lá estágios em zoológicos, exóticos, silvestres e tal. Mas na grade mesmo, curricular, não tinha 0 disciplinas voltadas para a área, né? Então, foi um trabalho aí, durante todo esse período. A faculdade, ela dá um norte geral, assim, mas ela tem muito poucas aulas, né? Ela tem pouquíssimas aulas de outras áreas. Eu vejo, assim, a avicultura tem... Na veterinária é muito 2 pouco, no máximo. É mais voltado mesmo para cães, gatos e bovinos, Isso, né? que seria... E aí, durante a faculdade, você foi já procurando Eu estágios? tinha um plano B. Na faculdade, eu fazia estágios com cirurgia de pequenos, que é uma coisa que eu tenho um pouco de perfil também. Acho que tanto silvestres quanto cirurgia, a gente tem que resolver os problemas rápido, né? A clínica médica você tem que ter mais cuidado, mais cautela. Então, acho que eu me identifiquei nessas 2 áreas por conta disso. Então, meu plano B era cirurgia de pequenos. Se nada desse certo, e naquela época tinha grande chance de não dar certo, porque a clínica de pets não convencionais que a gente tem hoje era mato, né? Não tinha isso. Era tudo muito adaptado. Mas eu sempre tive na cabeça que eu precisava ter o conhecimento dos animais domésticos para eu aplicar de forma aproximada, extrapolação, né, nos silvestres. Então, a cólica que acontece na anta, eu posso ter um direcionamento se eu souber como que acontece a cólica no cavalo, né? Então, esse tipo de aproximação, dessas extrapolações, eu já tinha essa consciência ali, mas nas férias da faculdade eu sempre busquei fazer estágios, e esses estágios eles eram voluntários. Naquela época, a gente
era permitido a gente conseguir esses estágios em instituições zoológicas, em clínicas particulares. Então, em todas as minhas férias, desde o 2º ano até o 5º ano, eu fiz estágio nesses locais. Então, fiz estágio no Zoológico do Rio, que antes chamava Rio Zoo, Zoológico de Sorocaba, o Parque dos Jequitibás em Campinas, e em clínica particular em São Paulo, né? Então, isso daí me trouxe um pouco a realidade de silvestres. Quando eu voltava para as aulas, eu tentava adequar. Pegar o conhecimento e extrapolar. Moldar ele. E é muito complexo, né? Porque realmente o foco não é esse, né? Na faculdade. Não. E aí você precisa de um esforço a mais para conseguir trabalhar nessa área depois que se formasse, né? Tem que ter uma vontade mesmo. Por isso que é aquele negócio, né? Nossa, que legal! Ontem eu dei aula com uma serpente que foi resgatada. Ela está comigo lá só até a gente dar um destino para ela. E os alunos eram alunos que não estavam na aula, né? Todo mundo passa ali, quer ver, quer pegar, quer aprender e fica ali olhando fascinado. Fala, nossa, que legal! Puxa, trabalharia com silvestre. Mas sabe assim, trabalharia, mas dá muito trabalho? Dá muito mais trabalho, porque você não tem o conhecimento na mão, né? E a gente também tem uma visão, às vezes, o silvestre, aí a gente imagina que tem que ir para o oceano, tem que ir para a mata, tem que... Hoje, a área de silvestres, hoje, ela também tem muitas alternativas de trabalho, né? Sim, modalidades, né? Modalidades. Recentemente, a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, ela foi permitida que ela fornecesse o título de especialista. Pra gente, eu sou da diretoria da Bravas, né? Desde 2015, mas sempre fui uma sócia bastante ativa também, uma associada bastante ativa. E quando a gente conseguiu essa licença para emitir o título, a gente teve que organizar essa bagunça, porque o especialista em silvestre, ele é um generalista, né? Porque como que você se torna especialista em uma área que tem várias espécies? Você não tem uma especialidade, né, muito profunda. Então, a gente teve que dividir em 4 modalidades. Então, basicamente, animais aquáticos, né, e aí aquários e até mesmo os marinhos, e trabalhar nos PMPs, que são os programas de monitoramento de praias financiado pela Petrobras, né, uma contrapartida da exploração do pré-sal. E tem a modalidade de conservação, tanto para essas pesquisas de campo, projetos de conservação de espécies nativas, e também quando a gente trabalha com CETRAS, né, que são os centros de triagem e reabilitação dos animais silvestres. Então, são animais da nossa fauna. Os zoológicos, que são as criações in situ para afins conservacionistas, basicamente, e alguma coisa científica também. E os pets não convencionais, ou animais domésticos não convencionais, né? Animais de companhia não convencionais, que são esses animais que as pessoas querem ter em casa, né? E que muitos deles são domésticos mesmo, são classificados como domésticos, que não sobrevivem mais na natureza, né? Mas sozinhos. Mas, então, a gente tem essas 4 modalidades. Todas elas são muito distintas. E por isso que a gente teve que fazer essa divisão. Então, dependendo do que você for trabalhar, né? Você realmente tem que ir a campo, e essa é a graça. Né? E dependendo, não. Você fica na tua clínica, no ar-condicionado, né? Assim como um clínico de pequenos. E, para a gente voltar um pouquinho, do final da faculdade, você fez o supervisionado com silvestres, sim. Tudo sempre, meus estágios sempre foram com silvestres. Então, eu fiz numa clínica particular em São Paulo, que é exclusiva de silvestres, né? A Wild Vet. Fiz na Unesp em Botucatu, porque eu visava prestar residência, e a Unesp em Botucatu, o SEMPAS, que hoje é uma estrutura separada, um prédio maravilhoso, ele recebe os animais do Zoológico de Sorocaba. Então, é ali que é realizada a maioria das cirurgias desses animais, né? Quando precisa de alguma coisa mais específica.
Então, fiz estágio lá também. E acabei, assim, já eram contatos que eu conhecia, né? E depois, por isso mesmo, depois eu consegui até fazer um mestrado na própria Unesp, né? Voltado para a área de silvestres também. E fez, depois de graduada... Aí, depois de graduada, naquela caminho, época, hein? a gente tinha pouquíssimas oportunidades de residência em silvestres, né? E aí, e uma dessas poucas vagas eu consegui passar, que foi na Federal do Paraná. Era um programa de convênio da Federal do Paraná, o Campus Curitiba, com o zoológico em Pomerode, em Santa Catarina. E a gente tinha 2 vagas nessa residência. Então, era eu e mais uma, e a gente se alternava. Em 15 dias que eu estava em Curitiba, no hospital da faculdade, ela, atendendo os pets não convencionais, né? Ela estava no zoológico em Pomerode, a gente morava dentro do zoológico, e depois, nas segundas-feiras, a cada 15 dias, a gente trocava. Então, foi assim por um ano. Não era uma residência como é hoje é uma residência MEC, mas a gente tinha ali uma bolsa e a gente pagava para trabalhar e muito feliz da vida, né, para ter aquela experiência fantástica que é morar dentro de um zoológico, né? E como que é morar dentro de um zoológico? Tem alguma situação Não era no Serpentário, tá? Mas a gente tinha um alojamento. Hoje não tem mais, acho que, esse alojamento lá. Mas o nosso alojamento ficava em cima da cozinha dos bichos, né? E os tratadores do zoológico, eles eram da cidade. E a cidade, ela é colonizada por alemães, né? Que a cidade, acho que ela está em torno de 80 anos, e ela tem um dialeto próprio, né? Então, os tratadores ali naquela época, eles eram todos esses alemães, né, ali da cidade, mas brasileiros, lógico, nascidos ali, e eles falavam esse dialeto o tempo inteiro. Inclusive, muitos nomes dos animais eram nomes que eles denominavam lá, né, alemão, no dialeto deles. A rotina começa cedo para eles, então eu dormia em cima da cozinha dos bichos. Eles entravam ali 5h30, 6 horas da manhã, mas eu só começava às 8, né? Então, 5h30, 6 horas da manhã eu já ouvia lá o soprador de folha, né? Já sabia que já estava começando a rotina. E o gostoso é que eu tinha a chave do zoológico todo, então se eu saía à noite, eu tinha que passar por por alguns recintos para ir para o meu alojamento, né? Então, eu via animais de noite, que é uma coisa que a gente não tem essa rotina, né? Não, a população não tem acesso a isso nesses horários, né? E quando eu tive estagiários lá, eu fiz visita noturna com elas. E aí, a gente teve a oportunidade de ver 2 elefantas dormindo de lado, assim. E elas deitam muito pouco para dormir, né? Mas numa dessas nossas visitas, a gente viu... Infelizmente, não dá para a gente tirar foto, porque fica longe, não tem luz, né? Tá no escuro. E tem a vocalização dos noturnos, então o leão começa a rugir, o tigre responde, o chimpanzé grita, as elefantas soltam lá o trombone delas, né? Então, assim, a gente tem uma dinâmica noturna, é muito interessante mesmo. Se não estiver preparado, assusta. Isso, essa ia ser a próxima pergunta, né? Porque... E teve situações que, assim, você tá sozinho, né? Tá você, tinha um vigia no zoológico, mas o vigia era uma coisa, assim, mais para desligar um freezer que não pode ficar ligado durante a noite, uma coisa assim, ele não era armado, nada. Primeira vez que o leão rugiu lá, você não achou que ele tinha fugido, não? Então, é bem assim, né, parece que tá no ouvido da gente, porque o negócio é forte. Mas o problema era o chimpanzé. Se a gente tem medo de um bicho em zoológico, é chimpanzé, não é muito leão, não. Por quê? Porque o chimpanzé, ele tem inteligência, né? Ele tem, assim, uma curiosidade diferente. O meu recinto, o meu alojamento, ele ficava com a janela bem de frente para o recinto do chimpanzé, que era longe, era lá embaixo. Mas eu tenho certeza que ele ficava vendo aquela luz acesa e falava assim, um dia eu sair daqui, eu quero ver o que acontece naquela janela. E teve um dia que teve muita gritaria de madrugada, umas 3 da manhã. Muitas madrugadas eu acordava para fazer alimentação de alguns filhotes, né? A cada 2 horas. Então, eu descia, ia na veterinária. Então, essa dinâmica de madrugada acontecia, né? Eu estava sempre meio que esperta, assim.
E quando a gente foi ver de manhã, eles realmente tinham brigado e um tinha mordido feio a mão do outro, né? A gente até ficou ponderando ali se a gente ia anestesiar para suturar e tudo mais, porque tinha feito uma lesão feia. Então rolou uma treta lá, né? Uma briga de casal. E essa gritaria realmente foi assustadora, assim, porque é uma gritaria atípica, né? Você tem a vocalização natural deles, mas era uma gritaria mesmo de estresse conturbado. E aí tem algumas coisas que vão acontecendo ao longo do ano, das estações do ano, né? E, por exemplo, tinha o vigia. O vigia não vai lá ver o que está acontecendo. Ah, né? não vai. Não se mete na briga dos chimpanzés. Não, porque o papel dele é só proteger a entrada de gente estranha, desligar, né? Naquele momento. Hoje deve ter uma segurança diferente, né? A cidade ela era muito pacata, então não tinha o turismo que tem hoje. E o vigia era mesmo mais para ter alguém ali, para fazer uma ronda, né? Andar de madrugada ali com uma lanterna, pela via mesmo de visitante, né? Então ele não tem acesso a nenhum setor extra, nada por trás das grades ali. Então é mais mesmo essa pessoa para ficar ali monitorando, né? Até porque tem um risco, né? Ele não tem o conhecimento. Exato, não é uma pessoa técnica para lidar com os animais, Teve uma história que é bem chocante, né? Eu tenho a Murdoch aqui, que é a hipopótamo, que eu cuidei lá no zoológico, que ela derrubou o muro, né? E aí ela literalmente saiu do recinto dela. E aí ela ficou correndo atrás das antas que estavam no setor extra, né? Porque ela testou o muro não aguentava e ela derrubou. Então, a gente e isso aconteceu 8 horas da noite, né? Favorável para ela, que é um animal noturno, olho adaptado. Para a gente que não tinha luz, a gente se desespera. Mas a gente conseguiu fazer um bem bolado lá, voltar com ela para o recinto. Ela ficou dentro do lago, conseguimos colocar um portão no local onde ela tinha derrubado o muro, e deu tudo certo no final, né? Agora ela ganhou um recinto só dela, então você vai lá. Depois disso veio um macho, aí ela fez uma família. O hipopótamo reproduz muito bem. E aí agora ela está separada para ela parar de criar, né? E aí ela está num recinto só dela, mas ela deu um susto na gente aquele dia. E quanto que pesa um hipopótamo adulto, assim? Depende do tamanho, né? A gente tem diferença de macho para fêmea e de idade também. Esses megavertebrados, eles não param de crescer nunca, né? E não que eles cresçam rápido, mas depois de uma idade, eles crescem numa velocidade muito menor. Então, eles ficam na casa da tonelada fácil, né? Então, 1, 2 toneladas, dependendo aí do porte do hipopótamo. Tem que ser um muro bem reforçado mesmo, né? E é bastante gordurinha, né? Como que pode engordar tanto comendo verdura, né? Não é para entender essa conversão. Mas a verdura é mais energia mesmo. Né? Pois né? E depois dessa residência... Depois dessa residência, eu voltei para São Paulo, que é a minha cidade natal, desempregada, né? Desesperada para me colocar no mercado de trabalho. E naquela época, a gente não tinha uma clínica de pets não convencionais muito bem estabelecida. Meu plano era fazer agendas nas clínicas de cães e gatos, né? Cada dia numa clínica e atender os animais domésticos não convencionais aí. E aí, eu acabei entrando numa pós-graduação, lato sensu, para essa área, né? Ela até se chamava Clínica de Animais Silvestres na Clínica de Cães e Gatos, então era para me colocar como autônoma, porque a outra alternativa, que era o meu sonho até o momento, era trabalhar em zoológico, era ser veterinária de zoológico. Só que os zoológicos, a maioria são administrados por prefeituras e depende de concurso público, né? Então, o veterinário que está lá, normalmente ele é muito apaixonado naquele local. Então, ele aposenta e muitas vezes ele não sai dali, ou ele demora muito para aposentar. E a gente precisa ficar esperando essa vaga surgir, né?
não tem tantas oportunidades, Não. né? Você vai ter um veterinário ali. Exato, é muito limitado, né? E aí, enquanto não surgia isso, eu fui fazer essa pós. E nesse meio do caminho, eu também tive uma indicação para uma vaga de mestrado na Unesp em Botucatu, que foi quando eu tive essa oportunidade. Eu, desempregada, vi pelo menos uma oportunidade de ter uma bolsa de mestrado, né? Para me sustentar ali. E eu fui fazer um projeto com papagaio verdadeiro. É uma área que eu já tinha uma certa experiência. Que foi indicação justamente do meu orientador da residência, né? Então, tudo fica todo mundo se conhece nessa área, né? Então, precisava de alguém para fazer esse projeto com o papagaio verdadeiro, ele já estava aprovado, financiamento FAPESP, precisava só alguém para executar, né? Que a doutoranda, ela passou no concurso, ela não conseguia executar o projeto propriamente dito. Então, eu ganhei esse projeto, né? Caiu no meu colo, era irrecusável, não tinha como eu perder essa oportunidade. E no final do mestrado, eu passei num dos concursos que eu sempre prestava, que eram de prefeituras que tinham zoológico. E aí eu fui trabalhar sabendo que não era para vaga pro zoológico, mas no futuro poderia ter uma transferência, né? E aí eu encurtar esse caminho, pelo menos. E aí eu fiquei 1 ano e meio trabalhando na zoonose de Americana, no interior de São Paulo. Como a prática veterinária ali estava tudo certo, né? Eu não era a minha paixão, mas eu gostava bastante. Eu fazia bastante cirurgia, né? A gente faz muita castração, a gente tinha um atendimento ao público sem renda, né? E fazia alguma clínica ali. Mas a parte da política em si, que rola em torno da prefeitura ali, não foi saudável para mim. Então, eu optei por pedir exoneração e aí voltei para São Paulo desempregada. Foi um tombo, né? Um tombo. Eu acho que a política é saudável só para os políticos mesmo, né? Não, a gente não... Veterinário não está preparado para lidar com isso. E aí você, da prefeitura, depois... Voltei para São Paulo desempregada. Mas eu tinha contatos, né? Então... Chegou a fazer volante? Atendendo? Em algum momento eu faço você até hoje. Faz até hoje? Faço até hoje. Desde então eu conto, né? Desde quando eu formei, eu conto que eu sempre fiz volante. Porque sempre teve um paciente ou outro de algum colega que faz pequenos, né? Fala, ai, fulano tem isso, você pode vir ver. Então, sempre fiz. Mas não tinha uma intensidade de renda, né? Era uma coisa... casual, assim. E aí, sei lá, uma vez na semana, era muito naquela época, né? E um colega meu da pós, ele era sócio de uma clínica lá, uma outra clínica também, especializada só em silvestres, e ele me convidou para trabalhar lá com eles, que eles estavam tendo uma rotina grande, eles queriam uma profissional que tivesse tido a mesma formação que ele, porque ele fez a pós comigo, e aí eu fiquei 6 meses com eles, auxiliando em cirurgia, principalmente anestesiando para eles, né? Me coloquei de volta no mercado, então ali abriu de novo a minha cabeça para as condutas clínicas das diferentes espécies, né? Que a gente tem como pet, e foi crucial, assim, porque eu estava realmente... eu estava num nível de doença mental bem profunda, né? Então, isso me resgatou. Querendo se encontrar de novo. Ali me resgatou, assim, foi importantíssima essa fase. A gente já tentou fazer parcerias com pessoal para atender silvestres, né? Mas eu vejo muita dificuldade no volante, por quê? Porque se você não tem alguém da equipe treinado para aquele primeiro atendimento, a emergência vai chegar e você não vai saber o que fazer. Então, você vai prestar um trabalho de qualidade duvidosa, porque não vai dar tempo de você chamar aquele profissional e outras. Se ele é volante, às vezes ele está em outro local atendendo, às vezes ele não está na cidade, não tem... E não tem uma cultura na população em relação do preventivo. E aí isso é o que mais dificulta, na minha visão, o trabalho de volante.
E os silvestres é muito pior quando a gente pega o metabolismo da maioria das espécies que são criadas como pet, né? A gente tem presas e a gente tem aves. Então, a presa, ela vai esconder o sinal clínico até ela não conseguir mais, e aí já é tarde. E aí a gente tem muito pouco tempo para agir. E a ave, ela tem um metabolismo extremamente acelerado. Então, a ave, além de ser presa, ela é muito acelerada. Então, a evolução das doenças, ela é muito rápida também. Isso dificulta, porque a hora que você é chamado, você fala, tá, tô indo. Muitas vezes, eu no meio do caminho, o animal morreu. Volto para trás. Né? Então, eu já tinha disparado toda aquela dinâmica. Já tinha tido custos, já tive ali. E eu até tenho um projeto pessoal para desenvolver os clínicos de pequenos para fazer esse primeiro atendimento. Porque o que a gente vê é assim, ele repele. Ai, meu Deus, ave, não, eu não sei o que fazer. Gente, pelo amor de Deus, você é veterinário. Se você não sabe o que fazer, quem que vai saber o que fazer? Como que você tira uma dor de um bicho? Quem que pode fazer isso? Só você? E eu acho que muito disso são coisas ali que com poucos minutos você tem essa informação, né? Porque não muda muito. Já tem um conhecimento prévio, exato. Mas eu acho que as pessoas elas estão muito preocupadas em ser perfeitas ali, de fazer algo muito perfeito e aí não fazem nada. E sabe aquela... E não fazer nada eu acho que é pior, né? E sabe aquela coisa de recém-formado? Que é assim, ai meu Deus, mas o que eu vou fazer a hora que o paciente chegar na minha frente? Você fala, você não precisa ter bola de cristal. Você não tem que adivinhar o que ele tem. Você tem que seguir o beabá. Você vai fazer as perguntas, você vai anotar, você vai ter dúvida. Você pede licença, vai, consulta um livro, né? E assim, com silvestres é a mesma coisa. Só que isso ativa a fuga do profissional, né? Ele vê uma espécie que ele não entende nada, ele não sabe como que acontece a fisiologia renal da ave, o gastrointestinal do coelho, não sabe. E aí, a hora que ele se vê com um problema ali, ele vai... Ai, meu Deus, será que é igual o gato, que é o cachorro? E você fala besteira, porque ele... com certeza, ele vai falar besteira. A gente sempre fala besteira, mas a gente tem que se desafiar, né? Mas eu, por exemplo, eu trabalho com aves, produção, né? E aí na produção eu comento muito que eu transformo a biologia em número, porque o número ele vai me dar uma velocidade de identificação, de diagnóstico muito mais rápido, né? Mais eficiente para eu conseguir identificar que existe um problema e dali por diante eu sigo aquele caminho, né? Então, por exemplo, em aves de postura, se você está monitorando o consumo de água, consumo de ração, produção de ovos e peso da ave, você consegue identificar um problema muito no início. Sim. Porque às vezes piorou um pouquinho a qualidade da casca do ovo. Já aparece. Ou perdeu um pouquinho de peso, reduziu um pouquinho o consumo de ração. Então, se você tem o controle dos números... Controle dos números frequente, né? Não é de vez em quando, é a rotina, né? E eu penso que, por exemplo, indo para aves que são pets, não existe uma anotação do número, mas existe a observação do tutor, né? Então, o tutor vai chegar e vai falar, olha, a dica que a gente dá, tem tutores assistindo, tem veterinários assistindo, ou ouvindo, né, que tem no Spotify também. A dica, eu acho que tem que ser que a primeira mudança, o primeiro sinal de mudança que o tutor já leve. Por quê? Porque aí você tem tempo. É o famoso mudança de comportamento. Ele falava de manhã, não falou hoje? Opa. Tá errado. Já vai olhar. E na parte de tratamento também, pelo menos nas aves de produção, né? E aí entra aquela insegurança de quando você... são aves, mas a de produção, vamos considerar que seja um pouquinho diferente. Mas os tratamentos, as bases farmacológicas são basicamente as mesmas bases farmacológicas que eu vejo em pet, por exemplo, que eu vejo em bovino, por exemplo. Elas não mudam muito, né? Então, hoje a gente tem uma ciência de pets não convencionais bem mais profunda. A gente tem um livro que a gente chama de Carpenter, porque o editor, né, desse livro, ele juntou todas as doses que ele encontrou de todas essas espécies, não cão e gato, né? E colocou nesse formulário. Então, a gente tem ali, por exemplo, os antibióticos que já foram usados em aves, no mundo todo. E aí você consegue achar o trabalho que foi publicado com aquele antibiótico. Então, a gente consegue ter essa informação até mais direcionada.
Porém, se o clínico de pequenos, nesse primeiro atendimento, ele tiver essa visão que é aplicada, ele já faz muito, entendeu? Ele não precisa ser um expert e resolver o problema do animal. Ele só precisa tirar o animal daquela crise para dar tempo para um especializado chegar, né? Seria estabilizar o paciente. Estabilizar, exato. É uma atitude ali de emergência, de né? médico veterinário, né? De médico veterinário. De médico veterinário. E como que você enxerga? Você veio contando a sua história, né? E como que você enxerga a mudança do mercado, né? Em todas essas áreas. Você agora existe, né? A associação, né? Isso. Existem já especialistas não, ou ainda não? Ninguém não. tem título ainda? A associação ela existe há 32 anos, 33 esse ano, mas o título de especialista ele ainda não foi realizado a titulação. A gente está programando para que isso aconteça no próximo ano, porque a gente foi autorizado no ano passado, né? No ano passado? Isso, no ano passado. E aí agora a gente tem que fazer editais, ir atrás da banca. Então, a gente tem todo um projeto, né, que o CFMV ele autorizou. E aí agora a gente vai cumprir todas as etapas para chegar no próximo ano e a gente conseguir fazer essas provas e para os profissionais que queiram tirar esse título. A construção das regras, então, ela já foi... Já está toda estabelecida. O projeto está todo estabelecido. Aí agora vocês estão no processo de montar o edital, a banca e ver quais são os profissionais que vão se candidatar. Porque tem regras, né? Tem mínimo tempo de formado, mínimo tempo de aprovação, de atuação, comprovação de atendimentos, né? De currículo. Então, tem pós-graduação, algumas com mínimo fases, de horas. Isso, exato. Tem as fases, né? As pontuações, quando atinge o mínimo de pontuação lá, aí vai para uma prova. E essa prova ela não é aplicada pela associação, essa prova é aplicada por notórios saberes nesse primeiro momento, que são pessoas que também a gente já informou o conselho quem são, né? Para que essas pessoas elas formulem essa avaliação teórica e consiga dar um título mais fidedigno possível, né, para a área que o profissional escolher. Eu tenho assim, uma convicção de que a solução para o mercado inflado que a gente tem hoje, né, não para o mercado, né, mas para o quanto de veterinários estão formando e aí você tendo essa disputa, e também para a questão da valorização do médico veterinário, de que os especialistas vão ser a solução. Porque eles vão agregar um valor no trabalho veterinário, porque hoje tem muitas escolas de veterinárias e muitas delas não têm a mínima condição. O veterinário que sai dali, às vezes, né, a grande maioria, lógico que existem exceções, tem gente que é autodidata, então Sim. A faculdade só serviu para dar o título. Existem exceções, mas a gente vê que tem muitos veterinários que não estão preparados entrando para o mercado, e isso desvaloriza a classe. A partir do ponto que a gente começar a ter os especialistas mesmo com título, isso vai dar uma separada ali no joio do trigo. Ali, né? A gente tem um pouquinho de crença que o título de especialista ele vai ser muito importante para esse clínico de pets não convencionais. Porque o que acontece hoje? A gente tem recém-formado que fez o estágio curricular numa clínica de silvestres, num zoológico, ele se forma, e o que ele faz? Sai atendendo calopsita, papagaio, coelho, né? E ele fala que ele é especializado no atendimento desses animais, né? Ele não pode falar que ele é especialista, tá bom? Ele não fala. Mas ele fala que ele é especializado. Mas especializado aonde? Num estágio que você assistiu a conduta de um profissional a fazer, você não sabe nada da fisiologia desses animais, né? Inclusive, é até um incômodo meu que agora, que desde que eu sou professora de graduação, eu coloco para eles, na minha disciplina de silvestres, a base da fisiologia, anatomia e medicina dessas principais espécies, porque elas vão bater na clínica. E se ele optar por fazer esse atendimento, pelo menos ele sabe algumas particularidades ali e evita que ocorra o erro, porque depois não adianta chamar
o atendimento especializado se já comeu bola ali, né? Mas a gente tem esse problema do recém-formado ou de 1, 2 anos de formado, ele está fazendo esses atendimentos sem antes fazer uma pós-graduação, sem antes ele ir atrás do conhecimento, né? E para o clínico de cão e gato, quando ele olha essa pessoa que atende silvestres, ele não sabe que ela realmente não sabe, né? A partir do momento que e ele tira um peso das costas, né? ele tira um peso das costas. Então, você foge da responsabilidade. Então, a gente conseguindo colocar uma coisa oficial, ó, eu tenho todas as comprovações, olha aqui meu título, né? Vai separar desse curioso. E será que tem como, por exemplo, separar bem separado? Olha, especialista é o que fez a prova, tem o título. Especializado é o que pelo menos tem uma pós-graduação de tantas horas. E saiu disso, você é um veterinário, médico veterinário. Você pode atender, beleza. Você é generalista. Você atende o que você quiser. Mas só não se ponha numa condição que você não está não queira receber mais do que o generalista recebe, né? Porque é isso. Ele não pode ter um diferencial ali. Ele é como qualquer outro. E como que está o campo, o mercado de trabalho? Porque eu me formei, por exemplo, em 2007. Pouco se falava na época, né, de pets não convencionais, né? Hoje a gente vê que tem muitos. Já existiam, né? Tartaruga, aquelas tartaruguinhas, peixes, né? Papagaios ali. Mas hoje isso... Explodiu, né? A gente tem criadouros legalizados, cada vez abrindo mais criadouros que fornecem esses animais legalizados e isso dá uma segurança para a gente na qualidade de criação desses animais e também permite que a gente evolua na medicina. Porque antes, sem esses criadouros, a maioria dos animais eram ilegais, de pessoas que não tinham conhecimento e a gente basicamente atendia os animais por erro de manejo. Então, a gente não conseguia chegar no animal mais velho e entender uma doença crônica, uma doença de senilidade dessas espécies, porque ele não chegava a essa idade. Ele morria antes por uma desnutrição, né, por um problema mais básico. Com esses criadouros, isso possibilita que esses animais fiquem vivos mais tempo, com bem-estar melhor, e a gente consegue aprimorar e aprofundar a clínica. Porque eles já fornecem ali aquela primeira informação. Olha, tem que comer isso, ele precisa de um ambiente assim, assado e tal. O proprietário que for adquirir esse animal que custa R$3.000, ele não vai dar qualquer ração. E quando ele se informa de um criador que vende a R$3.000, ele já é uma pessoa mais consciente também sobre cuidados, né? Muitos deles procuram o veterinário para saber qual que é a melhor espécie para ele criar na rotina dele, com a criança que ele tem, com a dinâmica da casa dele, né? Então, às vezes, ele vem para consulta com o veterinário antes ele adquirir o animal, né? Então, são pessoas mais instruídas. E isso muda um pouco a dinâmica. Mas isso é mais para locais onde a gente tem uma condição socioeconômica maior, né? Em algumas regiões, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe que é dificílimo determinadas clínicas ter animal ilegal atendendo ali. Quando a gente vai mais para a periferia, aí a gente já vai ter animais ilegais, porque são pessoas mais carentes de informação, que se empatizam com o animal que está sofrendo ali na mão do traficante, acaba comprando para salvar o animal, né? E aí, quando chega para a gente, aí é nossa obrigação conscientizar essa pessoa que, ó, quando você está fazendo isso, tem uma resolução que coloca o veterinário como o responsável por informar essa pessoa que ela está cometendo um ato ilegal, né? Em ter um animal ilegal e quais são as consequências que ela pode ter e quais são as alternativas que ela tem. Então, ela tem a alternativa de entregar para o Estado, né? Aquele animal. Então, mas nesse local, quando a gente atende muitos animais ilegais, a gente não consegue evoluir muito. Porém, hoje, a gente tem uma consciência ambiental muito grande. Além da gente ter uma consciência ambiental muito grande, as empresas estão cada vez mais querendo investir nessa parte, porque... pela própria consciência, mas também porque isso melhora a visibilidade da empresa. Tem o selo, né? Tem o selo,
As ISO também, né? Essas certificações, elas agregam. Hoje Sim. os consumidores pesquisam, vê se E essa as pessoas, empresa elas exigem, né? O poder público, ele exige isso dos superiores, né? Eles exigem isso da sociedade. Então, pô, você está lá em Poços, há pouco tempo, cortaram um monte de árvore super antiga que tinha ali na avenida principal, que ela estava por cima do monotrilho, que eles vão, acho que, revitalizar, não sei, monotrilho que nunca funcionou, e as árvores maravilhosas, lindas. E quando passaram a motosserra lá, nossa, foi um transtorno, né? Então, assim, a população ficou indignada de cortar aquelas árvores. Então, tem essa força, né? E a gente tem as redes sociais. As redes sociais colocam lá, né, a capivara que foi criada desde filhotinho e que faz pose bonitinha. E aí tem a visibilidade lá. Ai, olha que lindo, também quero, né? Tem lá o papagaio que fala, que faz truque. Tem lá a arara que voa e volta, faz voo livre. Então, essa dinâmica também nas redes sociais também fazem as pessoas quererem ter esses animais. Porque hoje o que vende é o que é diferente, né? O que é diferente. As pessoas hoje, elas querem muita exclusividade, né? Elas buscam exclusividade, elas querem ser... Então, ninguém quer ter o que todo mundo tem. Não, exatamente. Isso é humano, né? A gente tem esse ego dentro da gente. A gente tem que aprender a controlar, né? Tentar entender o que é um ego saudável e o que pode ser prejudicial, tanto para a gente quanto para o animal, né? Ou pro ambiente. Principalmente, que é muito difícil. Principalmente para o animal, né? Porque ele não tem consciência do que está acontecendo, né? E o ser humano tem, né? Então, e a gente manipula ele no entorno, em tudo, né? Então, a gente fornece alimentação, a gente põe condição de descanso, a gente põe condição de sol, a gente põe passeio, a gente põe atividade, ou não. Ou a gente fecha ele numa gaiola e não fornece nada. Então, a gente está manipulando ele, assim, longe do natural dele, de uma forma muito estrondosa. Diferente do cão e gato, que se você tá aqui, tem um cachorrinho ali, ele vem abanando o rabo e pedir carinho para você. Né? O silvestre não vai fazer isso, porque ele não tem essa dinâmica, ele não tem essa coisa intrínseca nele, né? Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.